tomar uma palavra mais um pouquinho aqui. Eu tenho seguindo essa linha sobre a questão ser educacional, da mesma maneira que eu fiz uma abordagem histórica falando sobre a transição do foco ser sobre religião para a ciência e as pessoas procurarem aval, primeiro da religião e depois da ciência, para qualquer coisa nova, e daí a apropriação indevida dos nomes ser um dos instrumentos, né? Você pegar coisas para dar aparência científica, porque hoje ciência é que estabelece as verdades, né? A tal da verdade científica. E antes quem estabelecia a verdade era a religião por meio da profissão das palavras divinas, né? Então, para muitas culturas, houve essa substituição do livro sagrado pelo livro de ciência. O problema foi a postura das pessoas no processo educacional, porque nós podemos ver isso no mundo hoje. Os modelos educacionais baseados em experimentação, aprendizagem prática, aplicação da ciência, se aprender teoria e aplicação junto, você gera pensadores de método científico. São as pessoas que têm esse passado, que costumam ou se interessam por estudar dessa maneira, são aquelas que inovam, são aquelas que entendem a ciência. O problema, ou na intenção de popularizar o ensino de uma maneira barata para constar mais nos gráficos das estatísticas e os países se sentirem incorporados numa sociedade mais avançada, aplicaram o pensamento de linha de produção na educação usando a metodologia da religião, que é catequética, e não prático-aplicada. E aí nós temos um tipo de formação que é simplesmente um discorrer de afirmações sem reflexão. É cruel ter que admitir isso, mas nós fazemos parte, aqui no Brasil, do grupo de países que investiu no pior tipo possível de modelo educacional, que é o que eu chamaria aqui de uma maneira bastante iconoclástica e talvez escatológica, né? A base é o vomitorium, né? Em que alguém chega lá e começa a vomitar dados, informações. O vomitorium apostilarium. Vomitorium apostilarium, excelente. Em que não interessa se a pessoa entendeu. O que interessa é ela temporariamente conseguir mostrar numa prova que ela tem a informação. Algo que vai se dissipar dali um tempo porque ela não sabe. Ela decorou umas formulinhas, aprendeu algumas coisinhas e usa ali para se livrar daquilo. Todos nós precisamos admitir culpa em ser estudantes que decoraram algum assunto pelo qual não se interessaram, não se viram estimulados a aprender. Eu não fui estudar física porque a escola me estimulou a aprender física. Eu fui estudar física porque eu gostava de tecnologia e para entender o funcionamento de certas partes da tecnologia eu precisava entender física. Eu fui estudar física. O que eu precisei aprender de química, eu aprendi muito bem. O que eu não gostei de química, eu odiei a vida inteira e decorei para passar nas provas. Eu fui aprender língua, eu fui aprender a escrever depois de maduro. Eu fui aprender a gostar de ler para ver. Eu gostei de ler a vida inteira, tem muitos livros, eu sempre li muito, mas eu não gostava de escrever, eu não gostava da literatura. Eu fui, sabe, depois de velho, vamos dizer assim, eu fui começar a gostar disso, não velho, mas já dos meio dos 20 para os 30 para frente. Foi crescendo o meu apreço pela literatura e por entender literatura, por entender língua. Então é muito interessante olhar, porque a escola não me incentivou a ser um pesquisador. Ela me incentivou a ir bem nas provas, a tirar nota alta para não ser punido. E isso é um horror. Isso é um horror. Porque se você não tem algo externo ou alguma oportunidade diferente, você não tem um motor interno que te empurra na direção,
que tem isso também, você não tem estímulo para aprender de verdade as coisas. E aí você fica um ignorante em ciência. Você tem notas, tem diploma, você é um ignorante em cultura, em conhecimentos, em funcionamento da natureza, em funcionamento do mundo. É muito interessante porque nós fomos treinados a ser usuários do mundo e não participantes dele. É isso que gerou usuários do mundo. Então nós temos gerações de pessoas, uma atrás da outra, realimentando um sistema em que dá nisso. Você fala em aquecimento global, as pessoas não entendem do que se trata, não conseguem entender o conceito de transferência de energia, de desequilíbrio, porque elas não são capazes de entender, elas não foram estimuladas a aprender e a entender. E aí é impressionante, porque as pessoas realmente acreditam em algumas babaquices que não têm o menor fundamento, simplesmente porque elas não têm referência que aquilo é uma babaquice. E aí surge terra plana, surge negação do aquecimento global, surge antivacina, surge umas coisas completamente alienadas. E as pessoas acham que elas que são informadas, porque elas acompanham alguém numa bolha social que ela participa, porque ela acompanha canais no YouTube e grupos de Facebook, em que todo mundo é tão ignorante em ciência quanto ela, e pega pessoas de má fé que manipulam isso para ganho próprio, ganho pessoal, para ganho eleitoral, para ganho político, ganho financeiro. E aí fica o que nós estamos vendo no mundo hoje. Não é só no Brasil, tem muitos países em que as pessoas não sabem pensar. As pessoas só sabem reproduzir. E reproduzem o que já existe em massa. E quando o que existe em massa é ignorância, nós temos a multiplicação da ignorância. A saída são modelos práticos, é apresentar linhas de raciocínio. Então, tem pessoas que me criticam quando eu estou dando aula, que eu começo os raciocínios do básico e eu apresento os elementos para a pessoa fazer inferência. Mas isso aí é devagar, demora muito, seus cursos têm muita informação, você força a gente a pensar, dá até dor de cabeça. A gente fala, sai com tontura das suas aulas. Que bom! Quer dizer que você está tirando teia de aranha dos neurônios. Você está readquirindo a liberdade de pensar que um sistema programático de uma educação mal pensada te ofereceu. Então sejam bem-vindas as tonturas e dores de cabeça nas minhas aulas. Quando elas acontecem, é por um bom motivo. Você sai um ser mais livre, mais pensante e mais questionador. E se você me questiona e fundamenta o questionamento, eu fico feliz, porque é com questionamento que eu aprendo. Indo nessa linha aí que você trouxe, Cabral, aplicando para a espiritualidade, acho que a gente pode concluir, ou pelo menos parece bastante provável, que da mesma forma que, de maneira geral, né, praticamente todos nós fomos formatados a sermos usuários do mundo, aí tem que fazer um esforço pessoal de cada um para sair disso, nós também somos formatados a ser usuários da espiritualidade. Então, eu quero uma espiritualidade que tenha a formulinha pronta, que me dê um reconforto rápido, uma solução, porque eu não posso ficar perdendo tempo com essas coisas. Então, aí como a Márcia trouxe bem, né? Quando você tem um espaço como o Cefli, onde você, ao invés de receber a formulinha pronta, a resposta rápida, você, ao contrário, você é chamado à sua responsabilidade de pensar por si mesmo, aprender a fazer algumas perguntas, pelo menos. Você foi lá, putz, não achei nenhuma resposta, mas, cara, eu não tinha pensado nisso. Sair com 10 perguntas novas na cabeça é parte desse trabalhinho que vocês estavam falando aí, de, opa, acorda, cara, viva. Não continue simplesmente dentro dessa forma que te colocaram, empurrado nesse sentido, e por inércia você vai indo por um determinado caminho, sem saber direito por que está indo, mas está indo. Então, eu achei muito bacana, complementando o que vocês foram trazendo, uma colocação complementou a outra, dessa importância, né, de lugares como o CEF e outros lugares que têm esse estímulo a realmente colocar para pensar. E se está confortável, você não vai pensar, só vai pensar quando está desconfortável, quando você é confrontado com algo que você fala, e agora? O que eu faço com isso?
Muito bacana. Eu complementaria essa questão do pensar, que é essencial, né? E se pensar enquanto pensa, né? Pensar a respeito do próprio processo de pensamento enquanto ele ocorre, que é muito da raiz filosófica isso, mas o sentir também, né? E o sentir, a sensibilidade enquanto se pensa também, né? E que aí é o complemento, né, por isso também arte e ciência, que a gente traz aqui junto de braço dado com a filosofia e com a espiritualidade, porque também não adianta a gente só pensar, né, o logos, sozinho aí, sem o lado da sensibilização para esse raciocínio, né, para essa razão em ação. Então, esse equilíbrio de forças aí, para a gente ficar mais atento e conseguir, ter uma lucidez na avaliação do mundo, né, dentro daquilo que é possível também, porque é pretensão demais achar que a gente vai, né, dar conta de tudo, não, dentro daquilo que é possível para nós, é um equilíbrio interessante a ser buscado, né, essa razão, esse pensamento em exercício constante, se autodesafiando, né, para o autoconhecimento, enquanto esse sentir também alimenta esse outro lado, né, da racionalidade. E buscando um caminho do meio aí, como o bom e velho Siddhartha, né, buscando um caminho do meio dentro desses 2 campos, né. Mas era só para trazer a pitada do sensível aí, né, puxando a brasa aqui, ou a sardinha, não, a brasa para minha sardinha, das artes. Ou o contrário, tenho sempre problemas em relação a isso, Cabral tira sarro. Eu sempre troco. E digamos que é uma sardinha de vegetariano, né? Tem que ver se ela é feita de soja, de grão de bico, de farinha de arroz. Não, puxando a brasa para minha cenoura, para o meu alho poró, né? Sei lá, isso a gente pode mudar aqui. Não vamos nos adequar a essas. Então, mas é uma coisa que eu estava pensando aqui é como é interessante, como é até meio perverso, digamos assim, essa formatação de pensamento que a gente sofre, que a gente vem crescendo nesse sistema educacional que faz você aceitar as coisas, né? E não só meio aceitar de uma forma bem pouco crítica, né? Nessa história de decorar para cumprir uma tabela, passou e beleza. Aí você vai sem esse senso de pensar a respeito, você vai sendo vítima de coisas bizarras, como a gente tem visto isso ultimamente, né? Que o Cabral trouxe aí dessas bolhas que fazem as pessoas acreditarem em coisas que, sei lá, há 10, 15 anos atrás você fala, nossa, isso aí é muito distópico que alguém iria se conformar a viver acreditando numa coisa dessa. Mas você tem. Então, você vê esse tipo de discurso que a pessoa, por exemplo, começa a criticar. Não, eu não acredito mais nisso que a imprensa está trazendo, né? Isso daí, a imprensa é comprada, eu vou jogar, rejeitar as coisas. Até certo ponto eu acho ótimo você duvidar das coisas que a imprensa está te trazendo, super saudável. A gente já falou que a imprensa é aquele ótimo sistema de você separar o joio do trigo para ficar com o joio, né? Então você criticar isso e saber e ter isso, ter esse aviso o tempo todo piscando na sua cabeça é super saudável, mas você vê essa postura hoje das pessoas simplesmente falar, não dá para confiar na imprensa, eu vou confiar aqui no grupo de WhatsApp que não tem esses interesses por trás. Né? E aí você começa a entrar nessas bolhas que saem essas coisas bizarras como essas que o Cabral bem trouxe na sua fala. Né? Então, é muito interessante como a gente é vítima da formatação de não pensar. Né? Você só está trocando ali, de repente, uma postura que era super crente no que aparece no jornal nacional ou no jornal tal, né? Apareceu ali, é verdade para você, você deixa de ser uma pessoa que recebia as coisas super passivamente, acreditava de um jeito, mas você continua recebendo as coisas passivamente acreditando só de um jeito diferente
e não percebe que isso é um problema muito anterior a de onde está vindo a informação. É um problema muito mais anterior e muito mais interior também, né? Essa falta de senso crítico de observar o mundo e questionar as coisas de uma forma um pouquinho mais embasada. Mas é complexo esse mundinho em que vivemos. Bom, não sei se alguém mais tem coisas a acrescentar. Estamos livres, somos livres até certo ponto, pelo menos aqui nesse momento, para falar. Se ninguém mais tem coisas a acrescentar, não? Beleza. Nesse nenhum outro quadradinho piscando por aí. Só lembrando, então, que esse papo de laboratório todo que tivemos sobre conceitos, palavras, termos, ele é algo que reprisa aí até em certa medida várias das coisas que já falávamos, né? Passamos por aqui sobre as faltas de clareza nas definições, né? Lembrando que a própria espiritualidade, que nos é tão cara, ela é alvo de vários conceitos diferentes, né? Algo que é até objeto de artigos científicos, de dissertações de mestrado e coisas por aí afora. A ciência, como nós falamos até no último papo de laboratório também, né? Nós nos referimos à ciência como se fosse algo único, mas não, né? Cada ramo científico tem lá as suas particularidades um pouquinho diferentes entre si. E são coisas, então, que nós aqui nesse quadro do Cefre, do Papo de Laboratório, passeamos e conversamos frequentemente. Né? Espero, então, que mais esse tenha sido do agrado de vocês que estão nos vendo. Né? O Papo de Laboratório vai sendo lançado aí ao longo da semana de forma fracionada. Isso, na verdade, eu devia ter falado até lá no começo, mas se você está ouvindo essa informação agora, vá ver de novo no YouTube que você perdeu alguma coisa no caminho por aí. Né? E é isso, então. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os que aqui estamos, cada um no seu quadrado, literalmente. Agradecer a audiência de vocês que nos acompanharam até aqui. E fique de olho que o Cefre tem todos os sábados às 18 horas feito as suas lives e, posteriormente, em geral, né, quando não é um free spirit, quando é uma palestra normal, você pode encontrar esses papos de laboratório ao longo da semana no canal também. Legal, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Não sei que horas você está vendo isso, mas então fique bem por aí. Até a próxima.